Show de bola, moçada. Vamos lá, então. Outra ferramenta para nossa disciplina, também ferramentas de introdução a algoritmos, né? Vamos falar sobre Portugal Studio. Falamos em outro vídeo sobre o Visualg, né? Portugal Studio é um pouquinho diferente, ele é mais bonito, um pouco mais moderno, tal, mas o Visualg ele é mais clássico, né? Gerações de pessoas aprenderam a programar com o Visualg. O Portugal Studio é só uma evolução dele. Bom, Portugal Studio no Google, você vai receber uma saída dessa. Você pode acessar o site oficial aqui do Portugal Studio, então, o site aqui da Univale, certo? Que é quem patrocina o desenvolvimento, né? Tem uns professores dessa universidade que desenvolvem. Você pode, inclusive, fazer o download do Portugal Studio. Então, é só clicar aqui em download, simplesmente salvar o executável, belezinha, bonitinho. Ele é 10 vezes maior do que o Visualg, né? Porque ele tem um visual diferente. Mas, se você não quiser usar aqui, você pode muito bem usar ele como web, a Portugal Web Studio, lá no Cubus.io. Então, só vir aqui, o Portugal Web Studio, vai funcionar tão bem quanto. E pronto. Basicamente assim, ó. Acessei o Web Studio, eu posso entender aqui sobre o projeto, participar do projeto e tal. Mas eu posso vir aqui, ó, começar a editar. Simplesmente. Pronto. Né? Você pode usar essa versão, ou você pode usar uma versão nova, experimental, que talvez tenha novidades, mas também talvez esteja instável. Eu gosto de testar as coisas, entendeu? Então, bora testar a versão nova. Eu gosto da versão nova. Podem existir problemas, caso encontre algum problema, manda para eles conseguirem corrigir. O último problema que corrigiram, 27 de maio de 22, correção de bug na validação da função leia, com números negativos. Então, ou seja, é um projeto que está vivo, que está sendo desenvolvido. Show de bola. Ok. Como é que funciona aqui? Ó? Eu posso criar um novo arquivo, eu posso abrir um arquivo, eu posso abrir um exemplo. Né? Criar um novo arquivo, ele vai só me dar um editor para eu escrever um arquivo novo. Eu posso aumentar aqui um pouquinho para poder ficar mais fácil de ler. Certo? Simplesmente isso. Ou a gente pode fazer igual a gente fez lá no Visualg, né? Eu posso abrir um exemplo. Né? Então, vem aqui em abrir exemplo. Tem alguns exemplos, né? Tem uma organização aqui de exemplos. Então, é importante a gente rodar os exemplos, testar, entender os exemplos. É super, super importante isso. Então, por exemplo, vou achar aqui divisões, operações simples. Um exemplo de operações simples. Vou abrir, ele vai ver um código grande aqui, né, que às vezes assusta um pouco, mas tudo isso aqui que tá verdinho nesse caso é um comentário. Igual no visual era barra, aqui é barra asterisco, inicia o comentário, asterisco barra termina. Então, a barra asterisco começa o comentário, asterisco barra termina. Tudo isso aqui é simplesmente um comentário. Esse comentário, nesse caso, ele tá explicando o que o programa vai fazer. A linguagem do Portugal Studio, ela é um pouco diferente da linguagem do Visualg. Né? Essas pequenas mudanças podem acontecer. Né? Mas nada que atrapalhe, nada que seja relevante. Né? A gente tem que entender que é uma outra linguagem, então a gente precisa abstrair isso, né? Bom, só para poder ficar mais fácil aqui, eu vou esconder aqui o comentário, ele está lá. Lembra que no Visualg a gente começava com algoritmo? Aqui a gente começa com programa, né? E todo programa tem uma função início. Então, programa abre chaves. E lá no final fecha a chave do programa, tá vendo? Tanto é que ele tem até essa marcação para dizer que é um bloco fechado. Eu tenho uma função chamada início, e ela não recebe nada. Essa função começa aqui e termina aqui embaixo. Então, tudo que está aqui dentro está na função principal, que é a função início. Aí algumas coisas começam a aparecer, tá vendo? Tem pouquinhas diferenças aqui iniciais, mas, real é o tipo da variável. Eu estou dizendo que as variáveis que eu vou declarar são do tipo real. Então, A, B, soma, sub, multi, div, são 3, 4, 5, 6 variáveis.
no tipo real. Tipo real igual números reais, lá da matemática, que você pode ter valores com vírgula. Ok? Aí a função é idêntica, ó, escreva, abre parênteses, abre aspas, digite o primeiro número, 2 pontos, e leia o primeiro número. Depois escreva de novo, digite o segundo número e leia. Aí ele vai fazer alguns exemplos. Ó. A soma é igual a A mais B, sub é igual a menos B, multi A vezes B, div A dividido por B. Ele fez as continhas que ele quis fazer nesse algoritmo simples. E ele vai escrever as saídas agora. Eu tenho uma função que escreve na tela e eu tenho alguns caracteres de controle. Então, contra barra N, eu quebro a linha. É como se desse um Enter. Toda vez que você encontrar um contra barra N, é como se eu tivesse dado um Enter para quebrar a linha, para descer para a linha de baixo. E eu vou escrever, ó, a soma dos números é igual a, fecho aspas, coloco vírgula e coloco a minha variável que eu quero escrever. Então, a soma é igual a soma. A subtração é igual a sub, tá vendo? Ela vai escrever aqui na sequência. Multi é multi e o div, a divisão dos números é igual a, aqui ele fechou aspas, inicial da função, aí colocou vírgula, colocou a variável que ele vai escrever naquele ponto, colocou vírgula de novo e continuou as aspas. Entendeu? Eu poderia escrever assim, bacana essa divisão, sem problema. Isso aí quebrava a linha no final. Eu posso escrever coisas depois, eu posso colocar variáveis no meio de strings, né, no meio de frases, para eu compor uma saída mais bonita. Então assim, eu escrevi meu programa, bacaninha, eu venho aqui ó, e executo ele. Deixa eu dar um executar, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, num terminalzinho aqui embaixo. Ó. Então, ó, digite o primeiro número, vou digitar 5. Digite o segundo número, eu vou digitar 4. E ele vai fazer, ó, a soma dos números é igual a 9, a subtração é igual a 1, a multiplicação é igual a 20, a divisão dos números é igual a A. Aí, repara, ele colocou aqui no meio da frase o texto e depois colocou, bacana essa divisão. E ele vai dizer quanto tempo que gastou, 12 milissegundos, 12 mil milissegundos, então 12 segundos para poder executar, desde quando eu comecei a rodar o programa, até ele terminar. Ok? Simples assim, galera. As linguagens mudam um pouco, né? Você precisa se adaptar um pouco à linguagem, mas são pequenos detalhes. Eu, pessoalmente, acho o Portugal Studio mais elegante, mais moderno, né? Ele tem alguns recursos interessantes. A parte de documentação dele funciona super bem, né? Você consegue salvar os arquivos aqui na sua máquina, né? Então eu posso pegar esse arquivo, por exemplo, e salvar aqui na minha área de trabalho, operações-simples.por. Quero salvar, você não salvar em computador, escolha outro local. Não posso salvar ali, né? Tem que salvar na minha área de trabalho. Salvar, ele vai salvar o arquivo. Esse arquivo, você consegue editar o arquivo com um editor de texto simples. Olha lá, ele é um arquivo de código que a gente escreveu lá, tá vendo? Só que, ou seja, você pode escrever o programa em qualquer editor de texto e depois subir para ele sem problema. O visual também funciona assim, ele salva um arquivo .alg, você também consegue fazer. Ok? São essas duas ferramentas que a gente pode usar, vocês podem escolher qual vocês querem usar. A nossa documentação, nossos guias, nossas atividades, elas foram desenvolvidas em cima do Visual, mas sem problema adaptar aqui sem trauma, né? Se você escreveu um código e você quer compartilhar com alguém, né, por 15 dias, imagina assim, eu quero mandar isso aqui para um colega para poder ele ver se está certo ou não, tal. É só você escrever o código que você quer, vir aqui no compartilhar, ele vai gerar um link, né? Eu posso, por exemplo, acessar aqui numa aba privativa, vou acessar aquele link, né? Eu consigo editar o mesmo código que o seu colega. Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu código está rodando de lá,
né? E eu consigo editar o código daqui também, eu consigo acompanhar a execução, enfim, você consegue compartilhar o código com o seu colega. Não, você não tem edição em tempo real, né, igual acontece com alguns IDEs. Tipo assim, os dois editam ao mesmo tempo. Isso não tem. Ainda não tem, acho que está no roadmap já deles. Mas você consegue compartilhar um programa com alguém, entendeu? E essa pessoa rodar o programa lá. Tá bem tranquilinho, bem bacana. E a web, funciona tudo online, né? Isso é bem prático, né? Se eu não me engano, tem até uma integração, tem alguns plugins que integram com as ferramentas online e tal. Tem algumas coisas interessantes, né? Os exemplos, tem bastante exemplos um pouco mais complexos, né? Laço de repetição, a tabuada, por exemplo, né? Um programa para poder construir uma tabuada. Vamos testar ele aqui, quer ver? Ó. É importante testar algumas coisas. Ó. Tabuada. É um programinha, isso aqui é só comentário, a gente pode ignorar ele aqui. Programinha de 15 linhas. Número, resultado, contador, informe o número que você quer ver a tabuada, ele vai ler o número, ele vai limpar a tela e vai fazer um contador, lembra? Para contador igual a 1, enquanto contador menor igual a 10, contador mais. Ele vai de 1 em 1 até 10. Resultado é igual ao número vezes o contador. Escreva número vezes contador é igual a resultado, quebra-linha. Bacaninha, não? Então eu quero a tabuada de 7, que para mim é mais chata. Olha lá, ó. 7 não, a de 8 é mais chata. Também não, mais ou menos. Olha lá, ó. 7 vezes 1, 7, 2, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Pronto, eu fiz uma tabuada. Eu quero fazer uma tabuada de todos os números ao mesmo tempo. Modifica o algoritmo, modifica ele aqui para você fazer de todos, né? Ou você quer, enfim, fazer outras características, né? Mas, cara, assim, pega os exemplos, treina os exemplos, altera um pouquinho, modifica de cá, modifica de lá e descobre o que acontece. Então é só escrever e mandar executar. Tabuada de 9. Vamos apelar, né? Ó. Posso apelar. Tabuada de 250. Olha lá. 250, 500, são múltiplos de 1 a 10 de 250. Né? E poderia ser qualquer número inteiro. Né? É isso, pessoal. Tranquilo, tranquilo? Espero que a gente tenha conseguido aí, sanar as dúvidas de vocês em relação a essas ferramentas. Valeu, até mais. Tchau, tchau.